Bom dia, meus queridos. Agora nós iremos fazer a correção da outra atividade, das páginas 94 até a página 98, que eu passei semana passada. Essa atividade, ela é de gramática, ela fala sobre os graus das palavras. O grau aumentativo e o grau diminutivo de substantivos e adjetivos, tá bom? Então, quando eu falo em grau aumentativo, é quando eu quero me referir a uma determinada palavra acrescentando a ideia de muito grande. E o diminutivo, eu acrescento a ideia de muito pequeno ou pequeno, certo? Vamos para a atividade. Vamos estudar o grau com a palavra lagarto. Letra A. Como poderíamos alterar a palavra lagarto para expressar a ideia de que se trata de um lagarto muito grande? A resposta é lagartão. Então, um lagarto muito grande é um lagartão. O que eu fiz? Eu acrescentei o sufixo a-o-til, a palavra, e eu acrescentei também a ideia que o lagarto é um lagarto muito grande. Outra coisa, às vezes a gente imagina que para fazer o aumentativo das palavras, a gente acrescenta só ão, mas não é verdade. Nós podemos acrescentar também ona, tá bom? Não é regra, mas na maioria das palavras você acrescenta ão ou ona, certo? Letra B. E se fosse um lagarto muito pequeno? Iria ser um lagartinho. Então, para fazer o diminutivo das palavras, eu acrescento inho ou inha, se for uma palavra no feminino. Essas variações de forma normal das palavras indicam os graus aumentativo ou diminutivo, que apontam a variação do tamanho das coisas. Assim, há três formas de indicar o tamanho. Observe, aqui nós temos três imagens. Um lagarto, na sua forma normal, a palavra e a imagem. Nós temos o diminutivo de lagarto, que é lagartinho, e o aumentativo de lagarto, que é lagartão. Então, tanto a imagem como a palavra estão aqui em estado normal, a forma normal, aqui no diminutivo e aqui no aumentativo. Segunda questão. Escreva nos quadros abaixo o diminutivo e aumentativo dos substantivos indicados. Então, aqui eu tenho a palavra normal, elefante. Diminutivo de elefante, elefantinho. Aumentativo, elefantão. Palavra normal, rato. Diminutivo, ratinho. Aumentativo, ratão. Palavra normal, orelha. Diminutivo, orelhinha. Aumentativo, orelhão. Terceira questão, nós iremos ler essa história em quadrinhos que se chama Criançona, e as personagens são a Julieta, a Janaína e a Shirley, que vem logo em seguida. Então, diz assim, leia os quadrinhos com atenção ao uso do diminutivo e do aumentativo. Então, vamos lá. Aqui está a Janaína com um ursinho de pelúcia. Ela diz assim, gracinha da mamãe. Aí a Julieta chega e diz, com quem você está falando? Com essa voz tão fininha, Janaína. A Janaína responde, com a minha coelhinha, Bulula. Ela não é fofa? Aí a Julieta responde, linda. A Janaína diz, dá um cheirinho nela, Juju. Aí a Julieta responde, he, faz cosquinhas. E aí elas percebem a chegada da Shirley. Aí a Julieta diz assim, opa, lá vem a Shirley. A Julieta diz, oi, Jana, você já está bem grandinha para essas coisas. Coisas? Que coisas? Aí chega a Shirley, aí diz assim, a Julieta responde para a Janaína, bonequinhos de pelúcia, amor. Mas, qual é a parada, meninas? Foi o que a Shirley disse quando ela chegou.
A Julieta disfarçando. A Julieta diz assim, é que eu estava explicando para a Janaína que tem idade para tudo. A Janaína ficou aqui ó, sem entender nada, porque até ainda há pouco a Julieta achou ótimo brincar de pelúcia. E agora, porque a Shirley chegou, ela não quis mais brincar. Aí ela foi e disse assim, a Julieta, a fase das pelúcias já passou. Aí a Shirley apoiou ela, disse, apoiada, companheira. Quando a Julieta chegou em casa, ela disse, oi, mami. Aí a mãe dela respondeu, chegou na hora, quer assistir um filme comigo? A Julieta responde, agora não, mamusca. Vou para o meu quarto e não estou para ninguém. Aí a Julieta vai e continua dizendo, para ninguém, tá bom? Chega a mãe da Julieta e diz, sorrindo, criançona. E a Julieta está brincando com o ursinho de pelúcia dela e diz, gracinha da mamãe. A letra A da atividade pergunta, o que provoca humor nessa história? Converse com os colegas. O que provoca humor nessa história é que, na frente da Shirley, a Julieta fingiu que estava brigando com a Janaína, né? Repreendendo a Janaína, para a Janaína não brincar mais de pelúcia. E quando ela chegou lá na casa dela, ela brincou com o ursinho de pelúcia dela, né? Fingindo que não gostava na frente da Shirley, mas na verdade ela sim ainda gosta de brincar de pelúcia, ela ainda é uma criança. E a mãe dela chamou ela de criançona porque ela já é uma menina grandinha, mas mesmo assim brinca de pelúcia. Letra B. Escreva o número correspondente ao que indica o diminutivo nas falas. Tamanho ou intensidade de áudio. Qual é os trechos do texto que dão a ideia de tamanho ou intensidade de áudio? Cominha coelhinha bulula. Nós podemos ver que nessa frase nós temos a ideia de tamanho ou intensidade de algo e carinho e ternura. Então, 1 e 2 aqui. No trecho, gracinha da mamãe. Essa frase nos dá a ideia de quê? De carinho, de ternura. Número 2. Dá um cheirinho nela. Também nos dá a ideia de carinho e ternura. Você já está bem grandinha para essas coisas. Essa quarta frase nos dá a ideia de que tamanho ou intensidade de alguma coisa, né? E faz uma crítica ou uma ironia em relação à Julieta, né? Foi o que aliás, foi o que a Julieta disse para a Janaína. Letra C. Releia o último quadrinho da história que diz. A história criançona, que é a história que a gente acabou de ler, a história em quadrinho. Em que grau está a palavra criançona? E está no grau aumentativo, quando eu quero dar uma ideia acrescentada, de maior para uma determinada palavra. Pode ser um substantivo ou um adjetivo. Marque as alternativas que podem indicar a intenção da mãe ao falar de Julieta. Quando a mãe da Julieta chegou no quarto da Julieta e disse criançona, ela estava dizendo, ela estava, essa fala dela, dá a entender que ela estava tratando a Julieta com carinho, com desprezo, com ternura ou com crítica? As respostas certas são carinho e ternura. As nossas mães também fazem isso comigo. Aliás, com vocês. Principalmente na idade que vocês estão na transição da fase infantil para a fase para a adolescência. Então, vocês não são adolescentes e nem são mais crianças. Então, esse termo criançona é utilizado para pessoas que ainda não são adolescentes e também não são crianças, que no caso é a fase que vocês estão. Muitos de vocês ainda brincam de coisas que crianças brincam e muitos de vocês já não brincam mais, na verdade, né? Já se preocupam com outras coisas, né? Com celulares, com jogos, com filmes, tem outros tipos de entretenimento, né? Quarta questão. Shirley usa outra linguagem quando chega para falar com a Julieta e a Janaína. Releia e responda. Letra A. Que linguagem é essa?
A Shirley usa a gíria assim, qual é a parada, menino? Essa linguagem é uma linguagem já adolescente, e então nos dá a entender o quê? Que a Shirley já é um pouco mais madura e que a Julieta, para não fazer feio, não passar vergonha na frente da Shirley, entrou na onda dela, né? Acabou entendendo e falando com ela como se fosse já uma adolescente. Letra B. O que o uso dessa linguagem pode revelar sobre Shirley nessa história? O uso dessa linguagem pode revelar que a Shirley já está em outra fase, diferente da de Julieta e da Janaína. Infelizmente, as nossas crianças hoje em dia, elas passam da infância para a adolescência muito rapidamente e muito precocemente também. Muitas já começam a pintar as unhas muito cedo, se maquiar muito cedo, usar roupas muito curtas, não é? Então, pulam a fase da infância para a fase da adolescência muito rapidamente e deixam de aproveitar. E esquecem que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora e que é necessário aproveitar cada momento da sua vida. Quando você tiver adulto, você vai lembrar do que você fez e às vezes você nem vai ter lembranças tão boas assim como você gostaria, não é? Então, vocês ainda que brincam, brinque, não se preocupe. A hora de você ter preocupação vai chegar, não precisa você ter pressa, tá bom? Viva a sua infância, não se preocupe com o que as outras pessoas vão falar, tá bom? Viva a sua idade, não se preocupe. Quinta questão diz assim: o que você achou da atitude de Julieta na história? Criançona. A história se chama Criançona, né? História em quadrinhos. É uma resposta pessoal. Aqui está perguntando o que você achou da Julieta ter discriminado a Janaína por ela estar brincando de urso, porque a Shirley chegou, né? Para ela não passar vergonha na frente da Shirley. E ela, mesmo assim, gostar de brincar de urso também. Então, foi feio o comportamento da Julieta, porque ela gosta de brincar de urso, mas não queria demonstrar para a Shirley que também gostava de brincar de urso. E acabou discriminando a Janaína. Ela ficou triste e ficou muito chateada com a Julieta, porque a Julieta acabou brigando com ela na frente da Shirley, né? Recriminando ela. No final dessa atividade, tem um texto que diz assim: algumas palavras podem variar para indicar os graus aumentativo ou diminutivo em relação ao seu tamanho normal. Também podem variar para expressar uma linguagem mais afetiva. Quando você fala filhinho ou queridinho, você está o quê? Você, além de estar transformando a palavra no diminutivo, você também quer demonstrar afetividade, você quer demonstrar carinho por uma determinada pessoa ou coisa. O sentido dessas palavras dependerá da intenção de quem fala e do contexto em que essa palavra está inserida. Então, essa foi a nossa correção da atividade. Se você errou alguma coisa, por favor, apague e conserte.